Professora Lígia, a gente preparou algumas perguntinhas aqui para a senhora. Primeiro, agradecer em nome de toda a galera da Adrenalina pelo tempo, pela disponibilidade, inclusive, é, de estar aqui com a gente. Então, muito obrigado por isso. Para quem não conhece a professora Lígia, ela vai poder se apresentar melhor, mas se eu tivesse que fazer um breve resumo, ela é uma professora de oratória há mais de 30 anos e escritora de um livro também dessa área de oratória chamado Profissionais Oradores. A gente vai falar mais sobre isso durante a entrevista e vamos começar com a dinâmica. Mayra Maíra, Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente queria começar perguntando, conhecendo um pouco melhor da sua história e saber algumas coisas sobre a sua relação com essa área da oratória, né? Então, quando foi que a senhora percebeu, a primeira vez, qual é o poder da oratória na sua vida? Eu percebi desde cedo, é bem interessante. Eu era uma criança extremamente tímida, e como filha caçula, sempre que os meus pais tinham alguém lá em casa, aí me apresentava, olha, essa é minha filha. Aí eu ia por trás, pulava o muro, saía pelo quintal, para não ter nem que passar por junto deles. Mas o que é até um paradoxo é que despertou em mim quando eu fazia, na época que era o ginásio, né, o primeiro grau, e a professora de oratória, a professora de história, começava a contar a história e perguntava se alguém queria falar. E sempre levantava uma mesma menina, me lembro até o nome dela, Verônica. Verônica levantava e contava a história. E um dia eu disse assim, eu gostaria tanto de contar também a história, não é? Sempre só ela levantava. Para você ter uma ideia, o quanto a oratória, o quanto o medo de falar em público é forte. Porque é uma sala cheia e só essa menina levantava, essa minha colega. Aí um dia eu disse que ia levantar, levantei e falei. Claro que falei muitos aís. Aí, Napoleão Bonaparte, aí. Mas eu fiquei tão feliz por ter conseguido. Então, esse sentimento de uma adolescente, 12, 13 anos, ter conseguido contar a história, para mim, assim, foi um marco na minha vida. E aí, desde então, embora adolescente, as pessoas que falavam na televisão e que falavam bem, eu prestava bem atenção, dizia, que coisa bonita. Como é bom falar bem, como é bonito falar bem, como é bom se expressar. Então, isso vem desde a adolescência. Até que, graças a Deus, eu moro aqui em Recife e tive a oportunidade, aí já com 26, 28 anos por aí, que aqui em Recife não existia um professor de oratória. Nós não tínhamos. Até porque existia até a questão de oratória é somente para advogado, oratória é para padre e político. Então, existia essa ideia preconcebida, digamos assim. E surgiu na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco um curso que Otto Mariano veio de Minas Gerais para ministrá-lo. E eu me matriculei. Naquela época era em OTN o dinheiro. Então, o dinheiro, eram tantas OTNs para você poder fazer aquele curso. Mas na sua época, de jeito nenhum. Acho que eu estou falando um pouco grego, né? Mas eu participei do curso e tivemos o quê? 80 pessoas no curso, 80. E eu fui a 79ª, porque eu estava tremendo. No final do curso, ele pedia para as pessoas discursarem. Eu achei isso bem interessante e coloquei dentro da minha plataforma de ensino o discurso como uma prova oral. Então, os cursos, tanto online como o curso presencial, eu dessa forma. Até porque, para você ter um certificado, é preciso que eu me certifique que você aprendeu a falar de alguma maneira, ou a sua maneira. Então, eu falei e escolhi um tema sobre a saudade da língua portuguesa. Então, eu fui a 79ª, mas eu levantei nas primeiras palavras, na primeira frase, assim,
muito difícil, e depois eu consegui terminar o meu discurso e fiquei muito feliz. Daí, então, eu me especializei, nessa época, em 1989, eu me especializei e comecei a ministrar em Recife. Tanto é que em Recife eu fui a primeira professora de oratória. Que Para mim, eu me sinto maravilha. assim foi muito gratificante. Por outro lado, Acredito que a internet dela Eu, caiu. é, Tânia, professor Felipe? oi, Jordi, caiu, Ah, né? tudo bem, isso acontece. Então, por outro lado, todas as vezes que um professor vinha a Recife, eu tinha a oportunidade de divulgar meu trabalho, porque eu era sozinha. E só existia 4 cidades no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belo Horizonte, com o professor Otto Mariano. É assim que eu comecei. E estou até a presente data com esse mesmo entusiasmo pela arte falar em público. ah, que beleza. Mas é uma arte mesmo, e a gente sempre fica muito tocado, né? Faz muita diferença. E além da insegurança, assim, da timidez e tudo, teve alguma outra insegurança que a senhora precisou superar para e enfrentar para se iniciar, né, na oratória, em falar em público? Olha, Maíra, veja, não, a questão é o seguinte: quando eu comecei, e foi difícil, claro, né? Você sem concorrência, você é a única, é difícil, é muito difícil. Então, eu posso dizer que eu fui autodidata, porque não tinha muitos instrutores para mim. Na livraria, para você ter uma ideia, só tinha 6 livros que falavam sobre oratória, 6, apenas 6. Eu comprei Nossa. todos os livros e comecei a estudar. E aprendi essa história de dizer, muitas pessoas falam, professor, eu aprendo muito com você como aluno, muito com você como aluno, aprendo mais do que você me ensina. Isso não é frase feia, isso é verdade. Você aprende mesmo, e eu aprendi com eles. Então, eu tive diversos exemplos, pessoas, por exemplo, com gagueira, gagueira forte mesmo, e eu não sou fonoaudióloga, não sou fonoaudióloga, mas trabalhei a insegurança deles, porque a questão emocional é muito grande. Então, dei autoconfiança, falei, olha, vamos falar, vamos colocar isso no papel, vamos preparar o nosso discurso. O brasileiro adora o improviso, não podemos ser assim. Então, se você vai falar daqui a um mês, no 29º dia, o brasileiro faz, eita, é amanhã que eu vou falar, vou me preparar de madrugada. Não se prepara antecipadamente, não é verdade? Então, isso tudo foi trabalhado. Não, vamos se preparar sim, vamos fazer o melhor. E essas pessoas venceram. Eu não estou dizendo que elas deixaram de gaguejar, mas elas falaram mesmo com gagueira. Isso é muito difícil. Nossa, Então, imagino. toda essa experiência, muito interessante, muito interessante. As pessoas começaram. Aí eu fiz um trabalho bacana de marketing, de outdoor na rua, e foi muito bacana e está sendo até hoje. E, acho que já falei demais. Imagina, a gente quer saber exatamente isso. E a gente também queria saber se nesse trajeto e se a comunicação mudou alguma coisa para a senhora, assim, como pessoa mesmo. Ah, claro que sim, porque daquela criança, adolescente tímida, né, eu me transformei numa mulher que, através da técnica da oratória aprendida e exemplificada, eu consegui, por exemplo, participar de reuniões de condomínio, e um exemplo só, e dar a minha opinião de uma forma tão coerente, de uma forma tão concisa, de uma forma tão direta, porque você sabe o que é que existe na reunião do condomínio? Começa para falar que existe uma rachadura no prédio, mas aí termina dizendo que o cachorro está entrando no outro elevador. E aí não tem fim,
porque não tem objetividade. Então, até isso, eu comecei a avaliar e analisar como é importante que aquela pessoa que administra, o síndico, etc., possa ser objetivo, que as pessoas estão ali depois do trabalho. Primeira convocação, 7 da noite, segunda convocação, 7h30 da noite, termina 11 da noite e não se conclui. Então, tudo isso é oratória, é a objetividade que você tem que dar a ela. Ela precisa, é até interessante dizer, mas a oratória ela precisa ter voz, mas ela precisa ter firmeza, ela ter coerência naquilo que você fala. Você não pode falar por falar. Você tem que falar primeiramente com o seu coração. E aí flui tudo. Mas dentro de uma proposta de começo, porque quando você vai dialogar com seu marido, com sua filha, no seu trabalho, em qualquer situação, na rua, no comércio, nas vendas, você precisa ter um começo, você precisa ter um meio e você precisa ter um final para fechar o teu raciocínio. De um tempo para cá, a palavra discurso ficou mistificada. E uma série de coisas, por exemplo, alguém vai discutir, então eu nem vou antes ou depois, porque era aquela coisa de um discurso longo, aquela coisa prolixa, sem graça. E de um tempo para cá foi falado que não, não se diz mais, diz, olha, fulaninho vai falar alguma coisa, vai preparar a sua fala, vai ter uma conversação intensificada com você. Então, transformou no discurso Verdade. numa conversação intensificada. E discursos mais curtos, a oratória moderna requer um discurso mais curto, de 2 a 8 minutos no máximo. Enfim, tudo isso é importantíssimo. As pessoas não. Naquela época, eu estou falando mais de 30 anos, as pessoas não tinham paciência de ouvir discursos longos, discursos longos. Imagina agora, que É a coisa está verdade. bem acelerada. As pessoas estão com muitas informações, precisam realmente que seja conciso, que tenha começo, que tenha meio e que tenha fim. E as pessoas saem satisfeitas com a finalização daquela proposta, daquilo que você quer deixar como mensagem. É isso. Nossa, faz todo sentido, até inclusive para a nossa profissão de intérpretes também, né? Essa finalização e essa satisfação do ouvinte, essa Pois sensação de é. mensagem transmitida e apagada e coerente, acabada, perdão, e coerente. E Essa, assim, essa pra... questão. Ah, desculpe. Não, por favor. Eu acho que caiu de novo. Oi, voltou? Voltou. Caiu, ou caiu. Antes de mais nada, gostaria que eu deveria ter até iniciado com isso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer muito grande. Falar sobre oratória, para mim, é sempre prazeroso. E dizer a vocês que hoje é um grande dia. Hoje é o Dia Nacional do Orador. Ah, parabéns! E Parabéns acho que também para para todos os você. oradores. Parabéns para você, Jordi. Parabéns para todos. Porque todos nós nos expressamos. E qual a diferença hoje? A gente fala, nós, existe a questão presencial, claro, em vários setores, mas existe a questão da mídia, a questão aqui, ó, que estamos falando, através do computador, que você tem um poder de alcançar pessoas no mundo inteiro com a sua fala. Isso deixa você mais próximo dessas pessoas, ou alcança o teu objetivo nesse mundo inteiro, nesse universo dessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado para que a gente não fique isolado daqueles que nós amamos. É verdade. Aliás, falando nisso, a senhora tem alguma. Tem muita diferença em termos técnicos de oratória entre fazer isso presencialmente e fazer isso online? Tem uma diferença, sim, tem uma diferença. Você, quando está. Tudo que é presencial é maravilhoso.
Você vê uma roupa na internet, que roupa linda, mas quando ela chega na sua casa, naquela compra da internet, que você toca na roupa, é diferente, não é? É verdade. Então, É totalmente diferente. os gestos, o olhar mais perto, o aperto de mão, o abraço no final de um curso, claro que é diferente. O presencial jamais, o online jamais substituirá o presencial. Jamais. Neste sentido, não. No sentido do alcance, claro. Senão, eu não estaria, por exemplo, agora lançando o meu curso online, não é? É Houve verdade. a necessidade para poder alcançar um público maior, para que elas possam conhecer o meu trabalho e conhecer a oratória de uma forma simples, de uma forma coerente, de uma forma direta, que possam ter esse alcance. Eu não poderia estar em todos os lugares, mas quando você faz um curso online, você está em todos os lugares. E pode ser ouvida ou alguns dias, ou alguns meses, ou depois, ou antes. Fica gravado, não é? Então, isso não somente no curso oratório, em tudo na vida. Você fica ali gravado, marcado, fica, sabe, bem presente na vida da pessoa. Porque fica filmado, não é? Sim. Eu estive agora na formatura da minha neta, coisa mais linda, os nossos abraços e tudo, mas quando filmou ela descendo na música do frevo, aquela rampa ontem, eu fiquei muito emocionada quando eu vi. Mas isso ficou registrado, coisa que antigamente não ficava. É Não existia verdade. isso. Existia, sim, uma filmagem, as fotografias e aquela dificuldade toda de revelar, né? Mas, assim, esse alcance, ela passou para as amigas que estavam morando fora. Então, todos viram ela descer a rampa, dançando frevo, na formatura dela. Veja que beleza. Existe um universo muito bonito, sabe? Que é esse universo da internet. É um universo bonito, sim, mas que Sim. jamais substituirá o coração. Uma É inteligência verdade. artificial jamais terá coração que pulsa, nem sangue nas veias. Jamais. Concordo muito. E já que a senhora comentou, né, do curso online, a gente quer muito conhecer melhor e eu vou chamar o Jordi para conduzir essa parte, para falar um pouco com a senhora sobre isso. Tá bem, Muito tá bem. obrigada pelas. Agradeço a você. Ela volta, professora Lídia, não, fique tranquila que ela volta. Ela tem mais perguntas, ela é bem curiosa. A gente ia falar sobre o curso também, mas antes eu queria falar sobre o seu livro, Sim. porque a gente já falou isso algumas outras vezes, mas se alguém aqui já procurou na internet livros para sobre oratória e não encontra, eu acredito que isso é muito comum, porque hoje a gente não tem uma grande seleção de livros para contribuir com a oratória diretamente. E o seu livro especificamente, a senhora tem 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira, e é um livro que a gente ainda não encontra ele online, mas eu queria saber qual foi o ponto de partida, como é que nasceu o Profissional Oradores? O ponto de partida foi bem interessante. Logicamente, como professora, dentro dessas experiências, a gente sempre tem vontade de escrever, não só de falar, mas de registrar através da escrita tudo que está no nosso, tudo que a gente fez, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente realizou. E esse livro, inclusive o nome dele, Profissionais Oradores, porque no meu curso eu deixo bem claro que eu não formo orador profissional, mas eu formo profissional orador, que é uma diferença entre as duas coisas. Por isso que o livro, o nome é Profissionais Oradores e não Oradores Profissionais. Porque independente da profissão que você exerça, você tem o direito e tem como ver através da técnica se expor. Mas você não precisa estar com o cabelo altamente arrumado, você não precisa deixar de beber água, você não precisa, não é aquele robô. Então, um orador profissional fica meio robotizado, mas quando você transforma em profissional orador, não. Por isso que o título do livro é esse. E ele é um livro que eu lancei no ano 2000, num congresso na Universo, num congresso Norte e Nordeste de Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Direito,
e eu tive a oportunidade de lançá-lo. Este livro é uma bússola norteadora. Ele diz exatamente tudo, todas as dicas do que você deve fazer como orador. E para complementar este livro, eu coloquei mais de 30 discursos feitos comigo, quando eu digo comigo, é através da minha mentoria, de alunos. Então, esses alunos estão inseridos neste livro. Então, eles participaram de tudo isso aí, participaram do congresso, da palestra, e foi muito bom. Logicamente que a gente tem a proposta de colocar ele à venda, colocar online, não é, Jordi? Para poder ter essa expansão. E é bem interessante, viu? Ele é um livro de cabeceira. O que é que eu quero saber sobre a oratória? O que é que eu não devo fazer sobre a oratória? Eu chamo até um filho único, sem pai, só teve mãe ele, viu, Jordi? Um filho único, uma inseminação artificial, na verdade, porque foi sozinha mesmo. E, além disso, uma bússola norteadora para aqueles que nunca fizeram um curso de oratória e para aqueles que fizeram um acréscimo daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de compreender certas coisas. Perfeito. Nas suas redes, a senhora fala muito sobre falar com medo, falar com coragem, fala muito de emoção, de que a oratória ela está direta ou indiretamente ligada às suas emoções, ao que você sente. A gente precisa ouvir além de palavras, a gente precisa sentir emoção através das palavras. E aí, nesses 30 anos mais de 30 anos de carreira, eu acredito que muita coisa mudou. A minha pergunta para a senhora é sobre essas mudanças. O que a senhora vê que mudou do tempo que a senhora começou para agora e o que permanece intacto na comunicação, na oratória? O que mudou? Na época, não se detinha muito com relação à prolixidade. Então, isso foi, com o decorrer do tempo, foi modificado. Como eu falei anteriormente, precisava de uma oratória mais sucinta, para que as pessoas pudessem escutar mesmo. De 2 a 8 minutos, então eu vou escutar aquele orador. Isso foi até cronometrado. Então, isso foi modificado. E o que não foi modificado e permanece é o entusiasmo. Quando eu digo entusiasmo, e que a gente sabe o que significa, entusiasmo, etimologicamente falando, significa o Deus interior, é você colocar o seu Deus para fora, e isso é muito bonito. E para tudo que você faça na vida tem que ter um entusiasmo. Quando eu digo entusiasmo, esse Deus interior, não significa que você vai discursar gritando e nem dizendo, olha, estou aqui para resolver. Não, não é isso. É o entusiasmo da tua própria emoção, de colocar realmente o coração nisso tudo. Mesmo que seja um discurso técnico, mesmo que seja um discurso mais matemático, mesmo que seja um discurso sobre outras ciências mais exatas, mas não importa. Mesmo que seja assim, é a fala que sobrepõe a tudo. É o teu coração que sobrepõe a tudo. Então, você precisa colocar emoção naquilo que você fala, para não ficar na monotonia, para não ficar perdido, para não ficar sem ressonância, sem eco, palavras vazias. As pessoas escutam e tudo bem, o orador se propôs, falou, mas as pessoas não sentiram o que ele falou, não chegou junto. Porque você pode até discordar, Jordi, de uma palestra, de um seminário, você discordar de vários oradores. É tranquilo isso, cada um tem uma opinião, uma ideologia, uma opinião. Mas o orador precisa saber que, mesmo sendo discordado, ele é entendido porque ele tem uma voz clara, ele trabalhou a dicção dele, ele misturou os tons de voz dele, ele deu voz ao seu discurso. Então, você pode até discordar das ideias, mas se encantar com a firmeza, a naturalidade, a espontaneidade do orador. E é essa a proposta. E isso não mudou. Isso permanece cada vez mais forte, né? Você vê assim, quantas pessoas têm tantas coisas para expor, para criar,
diversas profissões, o médico, o advogado, o relações públicas, o gerente de uma empresa, o vendedor, enfim, diversas profissões. Então, assim, precisa de quê? Às vezes, eu quero me colocar. Eu conheço pessoas que são brilhantes, como eu gostaria de entrar nesse universo aqui da internet e poder expor o meu trabalho, mostrar algumas coisas, mas eles não têm como, eles não sabem como iniciar, eles não têm um respaldo para isso, não é? Então, precisamos dar esse respaldo, né, Jordi? Sempre. Nunca desisti de ninguém. Por isso que o nome do curso, posso falar, Jordi, já? Fica à vontade. Fale com medo mesmo, Jordi. Fale com medo mesmo. Esse é o curso online que está aí para ser lançado agora. Fale com medo mesmo. E todas as dicas com relação a isso. Porque essa história, fale quando você terminar o medo. Você não vai falar. Porque esse medinho vai existir dentro do seu coração. No primeiro momento. Como existiu comigo no meu primeiro momento. Aquela insegurança, coração acelerado, boca seca, mão gelada. Deixa para lá. Fala com a boca seca, mão gelada, coração acelerado. Fala com medo mesmo. Que à medida que você vai falando, esse temor diminui, mas esse medinho gostoso da emoção vai permanecer no seu coração. E está tudo certo. Não podemos negar. Ou seja, deixar como não vou falar, não vou me apresentar, não vou dizer, não vou alcançar tal promoção, não vou vender mais, não vou fazer isso porque eu não tenho como, nem tenho uma técnica, nem tenho coragem. Não, eu vou fazer isso porque eu vou trabalhar em cima disso e eu vou falar com medo mesmo. Aí chegamos lá. Perfeito. Dona Lígia, hoje a gente tem aí o avanço da internet, avanço de inteligência artificial, que acaba sendo um dos assuntos de vários grupos de discussões, de várias profissões. Inclusive aqui também, para os intérpretes, isso é um ponto. E a gente sabe também que o medo é uma emoção própria de seres humanos, né? E aí, não vou nem colocar seres humanos, porque também os animais sentem medo, de seres vivos. É, eu quero eu falei tudo isso daqui para a gente entender que uma inteligência artificial ela não consegue passar aquilo que um ser humano consegue passar, né, com emoção. E aí a minha pergunta para a senhora é por que, na opinião da senhora, 30 anos de mais de 30 anos de experiência, por que a oratória ela continua sendo indispensável para os seres humanos, mesmo com o avanço de todas essas outras frentes? Porque, como eu disse, há a necessidade do ser humano se expor. Ele tem necessidade disso. Mesmo que ele não diga no ambiente de trabalho, de casa, no convívio com pessoas, mas há uma necessidade. O ser humano não é um ser isolado. Ele é um ser coletivo. Ele precisa do outro para viver. Ele precisa do outro para se expor em quaisquer situações. Então, a oratória, existe a inteligência artificial que auxilia nisso ou naquilo, tá? Mas isso não completa. Isso não vai deixar sempre um vazio, porque a oratória é preencher. Eu sempre digo, a oratória pode não ser o único caminho de felicidade, mas com certeza é um deles. Imagine a felicidade de uma menina de 12 anos quando levantou e disse 300 AIs para explicar a história de Napoleão Bonaparte e depois ficou super feliz quando ela terminou. E a professora disse, porque meu nome é Maria Lígia, né? Maria Lígia, que lindeza. Eu disse, professora, obrigada. E o que mais caridoso da parte dela, se podemos falar assim, ela nunca viu os AIs. Mas ela elogiou a minha proposta, não, a minha decisão de levantar e falar. Foi assim que ela fez. Eu que me observei. Quantos aí eu disse, aí. Depois analisando. E ela não disse nada disso. Ela disse, você está de parabéns. E na outra vez que ela
contou a história, chamou, Verônica levantou, eu fiquei olhando e uma outra menina, Messia, levantou também. Eu não digo que a sala toda levantou, mas pelo menos 5 pessoas levantaram, né? Porque foram estimuladas. Viu o exemplo. Ora, não é só aquela história. As 30 pessoas, não é só Verônica que é capaz de falar. Maria Lígia também levantou e falou. Eita, e agora Messia falou. Então, nós somos capazes de contar histórias e de se expor. É isso. Simples assim, Jordi. Às Perfeito, vezes, perfeito. alguns os seres humanos, às vezes, eles têm uma tendência, e até nos incluímos, porque somos seres humanos também, de complicar a nossa história e de dizer que o orador não pode errar, que o orador é perfeito, que ele não pode de jeito nenhum, ele tem que falar de uma forma assim, um assado, dentro de é, quase um estigma. E não é assim. A técnica, ela existe, mas é uma técnica flexibilizada por sua emoção, por você, Jordi, por você, ser humano, pela sua individualidade. É verdade. Eu vou voltar aqui agora, aproveitar pegar esse gancho da senhora e para entrar mais um pouco nos aspectos técnicos da oratória, então. E começar falando, a senhora começou já a falar, né, da emoção, por exemplo, do coração. Então, tem outros aspectos que formem os pilares fundamentais da oratória? Tem, veja. Claro, né? A gente está falando da emoção, do coração, e tem também um bom orador. Um bom orador, ele precisa ser um bom ouvinte. As pessoas, elas costumam não ter tempo mais para ouvir, não é? E aí, quando a gente ouve, a gente não tem a dificuldade de aprender. Ouvir no sentido de prestar atenção no outro, para aprender. E assim você pode falar melhor. Existe esse. E outra coisa, você precisa ter o conhecimento do assunto, não é só falar, é você, o que é que você vai falar? Você vai falar sobre, no caso, inteligência artificial, então você vai ter que estudar tudo aquilo, para você não dizer algo que não está dentro do parâmetro, que está errado, né? Você precisa ter uma boa leitura também, para que possa colocar as palavras de uma maneira melhor. Você precisa pronunciar todos os plurais, finais, os etes finais, os is intermediários. Então, tudo é um conjunto, né? É um conjunto. Então, quais são os pilares? Tons de voz, ênfase, pausa, postura e gestos. Os gestos se adequam. Você precisa gesticular também, para melhorar também a sua flexibilidade na voz. É um conjunto. Os pilares são esses: a dicção, tons de voz, a ênfase, a pausa, postura e gestos adequados. Ah, legal. Isso também a gente vê que afeta bastante o nosso trabalho aqui Está um também. pouquinho baixo o som, Jordi. Ah, melhorou? Agora melhorou. Desculpa. Não, não tem É, problema. Eu só digo porque, não sei, só pudesse se organizar, não sei. claro. Não, Pode não, falar. era o meu microfone mesmo. É, a gente vê que isso também afeta muito o nosso trabalho aqui, né? Quando a gente fica muito travado também com gestos e tudo, a gente não se permite tanto também, acho que se envolver com o discurso original para poder, né? E às vezes quando a gente gesticula, a gente se solta mais para fazer esse tipo de coisa, também ajuda a fluir também aquela emoção do discurso original, né? Do orador que a gente está interpretando. Isso, e a senhora falou de se preparar, de ter um conhecimento, né? E então a gente queria saber também como se faz para transformar conhecimento em um discurso envolvente. A gente sabe que tem que ter uma eloquência, que às vezes quando a gente consegue
prender a atenção de alguém, que você consegue também convencer, e inclusive não só de coisas neutras ou positivas, mas coisas negativas também, né? Dizem que o Hitler era muito eloquente, que ele conseguiu convencer os alemães. Então, o que mais, como a gente faz para transformar o que se sabe em um discurso que seja eloquente, lógico, aqui, pensando em coisas muito mais produtivas e humanas, Muito né? mais produtivos e eloquentes para E o bem, muito não mais é? humanas, Mas, assim, como a gente faz para isso? Porque acho que não basta o conhecimento também, né? E é aí que Não, entra o trabalho da senhora. exato, é aqui do meu trabalho. Você tem que ter o conhecimento do assunto, claro. O meu conhecimento é da oratória. O seu é o que você faz, a tradução, por exemplo. A interpretação, a tradução. É o teu conhecimento. Então, esse conhecimento você precisa ter, claro, qualquer que seja o seu discurso. Você tem o conhecimento do assunto, aí você vai ter o conhecimento da oratória, que é a minha parte, de como você expôs esse assunto, e depois você tem a sua preparação. Você precisa ter esses três pilares para poder se sair muito bem. Conhecimento do assunto para não dizer besteira, entre aspas, né? Para não dizer aquilo que não tem coerência. Conhecimento da oratória para agir com a técnica adequada, de começo, meio e fim. E a preparação adequada, com um tempo bom, para que você exponha, porque você não decora o discurso, você não decora as palavras, você decora as ideias do discurso, ele é todo preparado e você decora as ideias e improvisa, às vezes, algumas palavras. Quando você está mais amadurecido. Quando não, existe uma máquina de leitura do próprio discurso, que existe uma demarcação própria, inclusive é um método meu, criado por mim, de uma demarcação do discurso, dos tons de voz, ênfase e pausa, em que você lê o discurso e as pessoas do outro lado nem percebem que você está lendo. Pensa que você está lendo apenas ou colocando apenas os tópicos. E, na verdade, o discurso está inteiro para você. Essa técnica é bem interessante, muito interessante, e tem feito muito sucesso. Ai, tô curiosa. É, a gente se prepara e, né, a gente precisa se preparar, dominar o assunto. E mesmo assim, às vezes a gente tem, na hora, mesmo que a gente saiba o assunto, também acontece de ficar com medo quando nos deparamos com a multidão, com um público maior. Então, como podemos lidar com o medo de falar em público? Falando com medo mesmo, né, como eu já tinha dito, e olhar para aquela multidão e pensar assim: eu sou uma felizarda, porque 90 a 95% das pessoas têm medo de falar em público e não nem ocuparia o seu lugar ali. Então, o fato de você estar ali, olhar para 2.000 pessoas, um exemplo, você precisa olhar com este olhar e dizer: eu estou aqui enfrentando o meu próprio medo. Mas se eu parasse agora de repente e chamasse alguém ou algumas pessoas para ocupar o meu lugar, certamente não viriam, porque elas têm um bloqueio grande. Isso foram feitas pesquisas, não é Lígia Cavalcante que está dizendo. Pesquisas com relação a esse medo. É muito grande e a proporção é grande também. É cerca de 90 a 95% das pessoas têm medo de falar em público. Se você se reunir com amigos e perguntar, ou no ambiente de trabalho, olha, vamos fazer uma homenagem a alguém. É aniversário de Jordi, vamos fazer homenagem a ele. Ah, eu vou comprar o presente. Ah, eu vou pegar o bolo. Ah, eu vou fazer isso. E quem vai fazer um discurso para ele? São poucos, ou até um diz assim: não, tudo bem, eu faço o discurso, mas os outros preferem preparar a festa. Isso em vários segmentos, no trabalho, em casa, com amigos. Você vê essa dificuldade. A grande maioria das pessoas que você fala diz assim: ah, tão bacana você está falando nessa live e tudo. Como eu gostaria de ter coragem para falar, mas eu não tenho. Ai, meu Deus, me dá uma agonia, eu não sei nem como começar. Mas essas pessoas sentem isso porque não sabem a técnica, não sabem que existe um começo, meio e fim. E é diferente você ter o conhecimento do assunto, não ter da oratória. Mas você tendo o assunto e tendo da oratória, você já chega fortalecido, porque você sabe como deve começar e sabe como deve terminar. Joia, maravilha.
Então, tudo isso pode ser trabalhado, inclusive essa insegurança, Essa é o quê? a insegurança de falar, então também pode ser trabalhada, é mais uma coisa que se Sem dúvida. ensina, é dom, é trabalho Não, a interno, oratória como não é um funciona? dom. A oratória não é um dom para os privilegiados. Claro que não. A oratória ela é um treinamento. Você aprende a falar. Mas, Lígia, você pode dizer, eu conheço pessoas que falam brilhantemente e nunca fizeram curso de oratória. Concordo com você, às vezes acontece sim. Mas essas pessoas foram estimuladas desde criança, não eram pessoas tímidas, foram participar do diretório estudantil em escola, em faculdade, foram representantes de turma, eles desenvolveram a oratória. Mas a grande maioria não tem isso. Então é preciso que haja também o conhecimento da técnica para que possa vencer essa insegurança, essa timidez. É verdade, é bom saber. Agora eu vou voltar a palavra para o Jordi, que ele tem uma Tá, pergunta para a senhora também. tá Dona Lígia, a bem. gente já está caminhando para o finalzinho, está sendo muito bom. Eu acho que a senhora vai ter que voltar aqui mais uma vez para falarmos mais. E a minha pergunta, ela é sobre motivação. Depois de 30 anos, além dos 30 anos de carreira, que eu acho que a senhora vai muito mais além, o que é que motiva a senhora a continuar? Tem 30 anos de carreira e o que faz a senhora acordar e dizer assim, é o que eu quero fazer? É o que eu quero fazer. Olha, eu, eu nem vou falar sobre a oratória em si. Eu vou falar do ofício de ensinar. Um professor que ama ensinar, ele jamais fica desestimulado. Então, existem aqueles professores que estão ali por estar, porque começaram e aí já se aposentaram e foram embora. Mas existem aqueles professores que até exercem outras profissões, mas adoram ensinar. Esse é um aspecto. Eu adoro ensinar. E a minha alegria é ter a resposta daqueles alunos que começaram tremendo, que começaram gaguejando, que começaram assim. E você vê a desenvoltura deles, então, o progresso deles. Então, além da minha felicidade de amar ensinar, eu ensino a oratória, que eu acho belíssima essa arte. Então, é muito importante você fazer o que você ama e depois o resultado que eu tenho é total felicidade, viu, Jordi? Sem tirar nem pôr. Me sinto muito feliz e estimulada. Muito feliz e estimulada. A cada mentoria, a cada curso. Muito feliz e estimulada. E que Deus me conceda sempre essa alegria e essa vontade, porque eu acredito que Ele não vai deixar de conceder, não. Mais de 30 anos eu permaneço com ela, bastante estimulada. É muito tempo, é uma inspiração. Dona Lígia, a gente está já, esse é o último momento da nossa entrevista e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda não pensam, ainda estão pensando em começar a falar, começar a se expor. E as pessoas que já estão. Hoje é o Dia Nacional do Orador. O que é que a senhora, com todo o bagagem que a senhora tem, com todo o conhecimento da técnica, qual a mensagem a senhora diria para eles? Primeiro, eu gostaria que hoje pudesse, nesses mais de 30 anos de profissão, que eu pudesse rever agora todos os meus ex-alunos, sabe? Todos, todos, sem exceção. Os cursos em grupo, empresas que eu fiz, os cursos individuais, tudo. Pudesse revê-los e ver como eles estão, como eles estavam na época e como eles evoluíram. E dar o meu abraço fraterno e dizer parabéns. E para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de falar, que não deixasse isso de lado, porque, repetindo a palavra oportunidade, perde-se muitas oportunidades por conta dessa, de deixar para lá a sua fala, deixar para lá aquilo que você pensa, aquilo que você conversa. Não falo somente em grandes plateias, até o que a gente conversa um com o outro individualmente. E certa feita eu recebi um depoimento, né,
numa palestra na Universidade Católica, que uma aluna levantou, uma ex-aluna, que como muitos alunos já passaram por mim, eu não lembrei. E ela disse assim, professora Lígia, eu fui sua aluna no sindicato, isso 15 anos atrás, ela dizendo. Mas eu nunca esqueci que a senhora falou o quanto era importante a comunicação entre as pessoas da minha casa. Eu tinha muita dificuldade com a minha mãe. E liguei para ela, ela mora no interior, após o seu curso, e disse para ela que a amava. E ela quase que não acreditou, ela ficou sem voz do outro lado. Disse, minha filha, e todas as vezes que eu ligo para ela, ela faz, você vai dizer o que mesmo? Ela diz, eu amo você, mãe. E a menina chorou, inclusive, na plateia, né, lá no auditório lá da Universidade Católica. E eu fiquei muito emocionada. E isso, Jordi, não tem nada, nada nessa vida que possa ser pago. Isso não tem preço, sabe? Essa resposta. E diante de tantas respostas que eu tive, eu gostaria de dizer hoje, no Dia Nacional do Orador, que ele não desista, que ele persista, que ele tenha o conhecimento da oratória. E podem contar comigo quando precisarem, quando estiverem dispostos a enfrentar. Porque muitos deles ligam, marcam, remarcam, até ter coragem de vir e fazer o curso. E o curso online vai ter esse grande leque, né? Essa grande oportunidade. Não vai estar diretamente comigo, porque é um curso gravado, mas no final vai ter a oportunidade de estar comigo no último módulo, porque ele vai fazer um discurso, como eu fiz na época que fui treinada, e eu vou corrigir esse discurso a cada um que fizer e que me enviar, eu vou corrigir o discurso e dar o feedback do discurso deles. E isso é bem bacana mesmo.